Para muita gente, o Natal é sinônimo de correria, são muitos encontros, confraternizações e presentes. Com a agenda cheia, é comum ficarmos perdidos e esquecermos do verdadeiro sentido do Natal. É sobre esse assunto que nós recebemos aqui no Jornal Minas, o teólogo Tiago Antunes de Siqueira. Seja bem-vindo nesse clima, nesse momento de solidariedade tão bonito, né? A gente acaba se emocionando. Tiago, o Natal, você vai nos explicar melhor, mas é o aniversário de Jesus. É um homem que é admirado, mesmo para aqueles que não têm religião ou para a maioria das religiões. Para os cristãos é concebido e recebido como o Messias, um presente de Deus. No meio de tanto significado, por que a gente às vezes esquece de convidar o aniversariante para a festa? Boa tarde, Luciano. Boa tarde, telespectadoras. É interessante a gente pensar sobre essa data, né? É porque, tendo em vista esse consumismo, tendo em vista vários símbolos e outros significados que vão atrelando a ideia de Natal, a gente vai se perdendo do sentido original. Se você pensar a palavra Natal, ela dá essa conotação de nascimento e significa mesmo o nascimento de Cristo. E é interessante que as pessoas, com essa correria do dia a dia, com essas preocupações, desse consumismo, elas vão esvaziando da ideia inicial que foi o nascimento de Cristo, ou seja, o Cristo tabernacular entre a gente. Então, quando você fala essa questão de ser ele o convidado para a festa, né, ou de eles nos convidar, a gente percebe que as pessoas, de fato, precisam mesmo se sensibilizar nessa data. Então, assim, é importante mesmo que nessa época mesmo de Natal, nesses dias, a gente dá essa abertura para o Criador. Porque a ideia inicial de Natal é isso. Por que Jesus nasceu, né? Por que ele veio? Tudo bem que pertence o Natal à cristandade, aos cristãos, sejam protestantes ou não, a gente percebe que a ideia de tabernacular, a ideia do Cristo vir até nós, ela afeta mundialmente. Então, assim, a gente pensar no Natal como esse nascimento de Deus conosco, nos remete a pensar sobre cuidado, sobre estar um com o outro. Eu acho que isso que é interessante no Natal, a gente cuidar, a gente trazer essa consciência do amor de Deus com a gente. Como essa solidariedade que a gente assistiu junto Agora aqui recente, que é um bom exemplo, né? Um gesto tão simples. Agora, sobre os símbolos, você citou símbolos que foram sendo acrescentados. Talvez sejam esses símbolos que nos distraem um pouco, assim, tem presépio, árvore de Natal, Papai Noel e aquela coisa toda. Isso aí tem um pouco que foi a forçação de barra ou tem um significado? Todos eles acabam tendo um significado. Sim, se a gente for pensar assim, teologicamente, ou levando em consideração a Bíblia como texto, né, biblicamente, porque dali se nasce o conceito natalino, a gente vai ver que algum desses símbolos ele não tem um significado bíblico diretamente. Vamos pensar, por exemplo, a árvore de Natal. Né? Estava lendo a respeito da árvore de Natal, de onde surgiu essa ideia de árvore de Natal? Por que a gente coloca o pinho? Diz que Bonifácio estava na Inglaterra e ia ensinar a palavra, né, de Deus aos ingleses ali. E diz que ele encontrou um agrupamento de pessoas que estavam à mercê de sacrificar uma criança. Né? E ele ali interpolou e não deixou que aquele sacrifício ocorresse. Né? E ele substituiu, depois de uma conversa, de uma orientação, substituiu o sacrifício por um pinheiro. E deixou um pinheiro ali, deu naquela ideia de continuidade da vida, né? Por volta também, depois de 1540, Lutero, ele pega um pinheiro, uma árvore, e leva para sua casa e passa todo aquele inverno. Então, assim, com essa construção histórica que foi vindo, então foi se atrelando a ideia de que a árvore de Natal tem essa continuidade da vida. Não necessariamente é algo que está assim biblicamente, mas tem uma questão histórica, não é fundado assim do nada. Por exemplo, você perguntou que é muito normal, é muito recorrente, o Papai Noel, a figura do Papai Noel, né? As pessoas até questionam muito, Papai Noel não existe, aquela coisa toda. Também se tem sua explicação, né? Sobre a existência do Papai Noel. Diz que Nicolau, um bispo do século IV, por exercer muita solidariedade, por exercer muito o carinho, o afeto, por se preocupar, iam em algumas casas e depositavam algumas moedas, até mesmo pela chaminé. Outra tradição vai dizer que ele ajudou pessoas assim, necessitadas. E isso foi por volta da data 6 de janeiro. Porém, a cristandade, a tradição incorporou também. Então a gente vai percebendo que esses símbolos vão dando corpo e vão, assim, ao mesmo tempo, enriquecendo a alusão, mas ao mesmo tempo faz com que as pessoas percam no sentido inicial, o sentido próprio, que é a questão do Cristo conosco, né? Tiago, está explicado. Muito obrigado e que esse espírito, vamos dizer assim, possa realmente fazer parte da nossa vida, não só no dia 25, vamos lembrar disso o ano todo. Muito obrigado, Feliz Natal para você. Obrigado, boas festas para todos vocês.